conversar com vocês sobre o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP, em particular para aqueles interessados em submeter uma boa proposta ao programa. Dentro desse programa a gente tem 4 chamadas por ano, que são 4 datas onde vocês podem submeter as propostas. Você pode encontrar essas datas no site da FAPESP, fapesp.br/pip. A primeira coisa que você precisa para submeter um bom projeto é ter uma pesquisa científica ou tecnológica a ser desenvolvida, ou seja, ter um produto inovador, um processo inovador ou um serviço inovador que você vai querer desenvolver. No site do PIP tem este folheto aqui com informações sobre como deve ser essa proposta e a gente vai conversar um pouco sobre as informações que estão neste folheto. Primeira coisa é que preparar uma proposta não é algo trivial. Então comece a fazer essa proposta no mínimo um mês antes do prazo final, né? No mínimo com um mês de antecedência, porque você vai ter muito trabalho e a proposta tem que estar muito bem escrita. Não adianta você ter uma ideia excelente na sua cabeça e os assessores que vão avaliar a sua proposta não têm acesso a isso porque não está bem escrita, tá? Então a proposta tem que estar muito bem escrita. Outra sugestão é submeter essa proposta através do site da FAPESP, do Sistema SAGE, pelo menos uma semana antes do prazo final, porque se der algum problema, alguma dificuldade sua com essa submissão, ainda dá tempo de consertar. Em particular, se faltar algum documento, dá tempo da FAPESP te avisar. Se você deixa para o último dia, quando a FAPESP te avisou que faltou um documento, aí é tarde demais, você tem que esperar 3 meses para resubmeter. Um bom projeto tem 3 aspectos fundamentais. Então, vamos ver os 3 aspectos. O primeiro é a equipe. Então, você precisa mostrar na sua proposta que todos os aspectos necessários para desenvolver aquele projeto com sucesso são contemplados pelos membros, pelas habilidades, pela formação dos membros da equipe. Então, você tem projeto que mistura 2 áreas, provavelmente você vai precisar de pessoas na equipe especialistas nessas 2 áreas, mas eventualmente uma terceira pessoa com especialidade na área de negócios para levar aquilo para o mercado, né? Então a equipe tem que ser completa e ter gente com uma boa experiência nesta área, né? O segundo ponto é você tem que mostrar que há uma inovação. Então você vai desenvolver um produto inovador, um processo inovador ou um serviço inovador. Essa inovação pode ser radical ou pode ser uma inovação incremental, ou seja, você já tem um produto e você vai melhorar um pouco a qualidade desse produto. O terceiro aspecto é que essa sua pesquisa deve levar a um produto, processo, um serviço que seja rentável, comercializável, porque isso tem que trazer um ganho competitivo à empresa. Então a ideia do PIP não é simplesmente fazer uma pesquisa acadêmica, mas sim que vai levar algo que vai ser inserido no mercado e vai trazer um ganho para a empresa. O projeto tem que estar muito bem escrito, tem que estar muito claro os objetivos da pesquisa, qual é a metodologia que você vai utilizar para implementar essa pesquisa, né? Quais são os passos, quais são as atividades, qual é a fundamentação científica que você está utilizando, então fazer referência de artigos científicos, patentes ou trabalhos anteriores, trabalhos relacionados, tanto acadêmicos quanto comerciais, empresariais nessa área. Você tem que ter um bom cronograma de execução para as atividades deste projeto. Você tem que mostrar que essa inovação tem um potencial comercial e mostrar que você conhece os competidores e fazer uma relação entre o que você está propondo e o que os competidores estão fazendo. Para a fase 1, não é necessário que você apresente um plano de negócios, mas é importante mostrar que você já está preocupado em elaborar isso. Para a fase 2, aí já é obrigatória a apresentação de um plano de negócios mostrando como essa inovação vai ser explorada. Tem a fase 1, que a ideia é você provar, demonstrar a viabilidade técnica da execução daquela pesquisa. Você tem 9 meses para isso e você pode usar até R$200 mil mais benefícios complementares e reserva técnica. O que você pode incluir nesses R$200 mil? Equipamentos, mas equipamentos têm que ser exclusivos para a execução da pesquisa. Não pode ser equipamentos para a produção ou para as outras atividades da empresa, não pode. Material de consumo, de novo, exclusivo para a execução da pesquisa, por exemplo, reagentes, pequenos componentes para você montar algum equipamento, fazer algum experimento.
Serviços de terceiros, que aí seria contratação de consultoria, uso de laboratório ou desenvolvimento de um software que não seja alguma parte central da pesquisa, você pode subcontratar isso de outros. Na fase 1, até 1/3 do seu orçamento pode ser em serviços de terceiros. Na fase 2, até 50% do orçamento pode ser em serviços de terceiros. E a ideia é que você vai subcontratar algo que não é o núcleo da sua pesquisa, o núcleo da sua propriedade intelectual que você vai desenvolver, porque a ideia é que o núcleo seja incorporado pela empresa e não seja terceirizado, né? A própria empresa que tem que fazer a pesquisa. Então, essa serviço de terceiros é para você ajudar a empresa a executar o projeto e não fazer o projeto em si. Depois, finalmente, a gente tem as bolsas de pesquisa. O coordenador do projeto pode receber a bolsa PE, de pesquisa em pequenas empresas, né? E, além disso, em casos muito bem justificados, a gente pode dar outras bolsas PE também. Se for mais de uma bolsa PE, é fundamental ter uma justificativa muito bem detalhada e planos de atividades separados para cada uma das bolsas PEs. Tá? Se for uma única bolsa PE ou não tiver bolsa PE, não precisa desses planos. E daí tem as bolsas TTs, que se você entrar em fapesp.br/TT, vai descrever como funcionam as bolsas de treinamento técnico. E essas bolsas também, para cada bolsa que você pede, você precisa de um plano de atividades individual para cada uma das bolsas. Além disso, as bolsas TT4, de TT4 para cima, são bolsas exclusivas para TI. Então aí você precisa ter um plano de atividades muito bem detalhado para a área de TI, computação, que vão ser avaliados por especialistas de computação para ver se aquilo realmente é uma tarefa ali de TI, e pode ser planos de trabalho e devem ser planos de trabalho bem técnicos, descrevendo tecnicamente o que vai ser realizado. A gente tem 4 momentos de submissão por ano. Entrando no site da FAPESP você pode ver as datas. A gente tem sempre aqui na FAPESP o Diálogos para Inovação 1 mês antes desses prazos finais de submissão. E nessas 4 datas é quando você pode submeter um projeto fase 1 ou uma fase 2 direta. Fase 2 direta é quando você acha que você já fez internamente na sua empresa com recursos próprios a fase 1, então você pode ir diretamente para a fase 2. Nesse caso você tem que justificar muito bem por que você está indo para a fase 2 direta, então você tem que ir lá anexar um documento mostrando os resultados anteriores da pesquisa que permitem justificar a ida para a fase 2 direta. Se você já teve uma fase 1 e agora está continuando para a fase 2, aí é fluxo contínuo, você não precisa esperar alguma dessas datas, você pode submeter a qualquer momento. Em particular, a gente sugere que você submeta o pedido para a fase 2 no 6º mês já da fase 1. Então não espere terminar a fase 1, quando estiver no 6º mês já entregue um bom relatório parcial e a submissão do pedido para a fase 2. Além disso, em alguns momentos, editais isolados, a gente tem a fase 3, normalmente financiado em conjunto com a FINEP, que é o PIP-PAP fase 3. É também uma oportunidade interessante, porque além da pesquisa propriamente dito, a gente pode, através dos recursos da FINEP, também financiar o desenvolvimento comercial e industrial dessa empresa. Caso a FAPESP pague, através de uma bolsa PE, o coordenador do projeto, a propriedade intelectual vai ser de titularidade da FAPESP e a empresa tem o direito de primeira recusa do uso exclusivo dessa propriedade intelectual. Por outro lado, caso a FAPESP não pague o pesquisador, seja a própria empresa que está pagando o pesquisador principal, aí a titularidade da propriedade intelectual é da empresa sempre. Tá? Em ambos os casos, a FAPESP vai receber um percentual a título de royalties dos resultados desse projeto, e isso é objeto do anexo 5 ou 6, que é incluído na proposta no momento inicial da submissão, ou pode ser negociado depois, caso a proposta seja aprovada. Uma vez que a proposta é submetida para a FAPESP, são designados assessores que vão avaliar essa proposta. Normalmente são 2 na fase 1 e 3 assessores na fase 2, e as propostas são mandadas para esses assessores. Esse processo demora 1 a 2 meses. Depois disso, a FAPESP recebe de volta esses pareceres, é feita uma reunião aqui do comitê para
avaliar esses pareceres e é feito, depois de um dia inteiro de trabalho, um novo parecer. Daí, a coordenação diária de pesquisa para inovação e a coordenação adjunta de pesquisa para inovação, em conjunto, analisa os pareceres e faz uma recomendação para a direção científica, que daí toma a decisão final. E nesse meio tempo, se faltam alguns documentos, a FAPESP ainda pode pedir documentos adicionais. Tem alguns erros comuns que podem ser evitados na submissão. O primeiro deles é esquecer algum documento. Então, quando lá no formulário está dizendo que os documentos são obrigatórios, eles realmente são obrigatórios, né? Então, por exemplo, quando você contrata uma consultoria de serviço de terceiros, você precisa obrigatoriamente ter informações sobre quem você está contratando, mostrando que a pessoa é realmente um especialista, ou o laboratório é realmente um especialista. Se você pede bolsas TT, é obrigatório ter um plano de atividades individual para cada bolsa que você está pedindo. Os equipamentos, você precisa ter os orçamentos ali, mostrando o valor desses equipamentos. Outros erros comuns, muitas vezes pesquisadores pedem 5 bolsas PE sem justificativa nenhuma, né? Não é ideia, normalmente só vai ter uma bolsa PE, a gente pode dar alguma outra se tiver algo muito bem justificado e os planos de atividades. Então, eu diria que esses são os principais erros.